E aí, seus fake? Certamente o São Paulo não é o motivo dos seus sonhos eróticos. Mas se você é torcedor são paulino, talvez ele seja o motivo dos seus sonhos mais perturbadores, dos seus pesadelos. Agora, se você torce por um rival, talvez o São Paulo seja o motivo dos seus sonhos mais cômicos. Afinal de contas, hoje o tricolor é chacota para qualquer adversário. Neste domingo, o São Paulo empatou em 1-1 contra o Cruzeiro para um Pacaembu completamente vazio, menos de 10 mil pessoas presentes. E com justiça. Afinal de contas, o São Paulo não tem feito nada que justifique o valor caro do ingresso para o torcedor passar uma tarde fria e chuvosa no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho assistindo o São Paulo jogar. E o torcedor que foi ao Pacaembu assistir esse jogo, ou que assistiu pela TV, mais uma vez saiu muito decepcionado, saiu muito frustrado e com cada vez menos esperança. Porque o São Paulo fez mais uma partida ridícula. O triste para o torcedor são paulino é reconhecer que após o empate em 1-1 contra o Cruzeiro, não tem uma jogada que ele possa olhar e falar assim: não, se o São Paulo tivesse mais sorte nesse lance ou naquele lance, teria vencido o jogo. Não, porque o São Paulo não criou o suficiente para vencer o jogo. O São Paulo não tem chances de gol que você olhe e fale: nossa, por causa desse lance, nossa, esse lance, um chute que saiu torto, um chute que talvez tivesse saído um pouquinho mais certinho, o São Paulo teria vencido o jogo, não. Já o torcedor cruzeirense, sim, ele tem alguns lances para olhar aí e falar: nossa, quase que a gente venceu o jogo, a gente poderia sim ter vencido o jogo se não fosse esse ou aquele lance. Aliás, se não fosse uma pessoa só, Thiago Volpi, hoje ele conquistou um ponto para o São Paulo. Esse ponto é quase que 100% do Thiago Volpi. Hoje o São Paulo não tem muita coisa para mostrar no ataque. Se a bola não passa pelo Alexandre Pato, não existe absolutamente nada de criação. Pato é quem resolve no meio campo, é quem resolve também no ataque. Nas laterais, o Hudson fez uma partida medonha. Aliás, é um dos principais responsáveis pelo empate do Cruzeiro, afinal de contas. Ele tentou fazer a falta 3 vezes na jogada, até que ele conseguiu. E uma falta completamente infantil, inútil, na entrada da área, facilitou a vida do Thiago Neves, que é especialista daquela posição. Reinaldo, em mais uma partida normal dele, o que é ruim. Na verdade, só o que não foi normal na partida do Reinaldo hoje foi a assistência que ele deu para o Alexandre Pato, que não foi bem uma assistência, né? Foi uma pedrada no pé do Alexandre Pato, que conseguiu dominar, fez um domínio ali surreal, porque foi um passe horroroso do Reinaldo para ele. Mais uma partida triste do tricolor, e a gente fica com medo, porque já estamos em junho, dia 2 de junho hoje, e o São Paulo ainda não tem um time, o São Paulo não tem um esquema tático definido, não tem um estilo de jogo definido. Em alguns jogos tenta demasiadamente pelo meio, em outros tenta pela ponta, em outros usa os laterais, às vezes trabalha com 3 zagueiros, às vezes trabalha com 3 volantes, e nenhuma dessas situações deu certo para o tricolor. Aliás, já são 7 jogos com apenas uma vitória, a vitória contra o Fortaleza fora de casa. Uma sequência horrorosa, além do empate contra o Flamengo, depois o empate contra o Bahia, a derrota para o Corinthians e as 2 derrotas para o time do Bahia. Que o Bahia vem fazendo um grande campeonato, vem fazendo um bom ano, é verdade. Que Roger Machado tem feito um bom trabalho no Bahia, é verdade. Mas o São Paulo não pode jogar 3 vezes com o Bahia e ser completamente ineficiente em praticamente todas. Verdade seja dito, o melhor jogo do São Paulo contra o Bahia foi o segundo jogo, no Morumbi, em que perdeu por 1-0. Foi um dos poucos jogos que o torcedor são paulino saiu do estádio pensando: poxa, se tivesse tido um pouquinho mais de sorte naquela jogada ou naquela outra jogada, teria saído daqui com um resultado melhor. Foi o único dos 3 jogos contra o Bahia em que o torcedor são paulino pôde pensar isso. Nos outros 2, infelizmente, o Bahia foi superior ao São Paulo em praticamente todos os aspectos. O São Paulo foi um time nulo. E hoje, contra o Cruzeiro, mais uma vez o São Paulo foi um time nulo. O São Paulo pegou o Cruzeiro, que é um time que está numa situação difícil, vem aí de uma pequena crise também e não conseguiu fazer nada. Tirando a jogada do gol do Alexandre Pato, não tem nenhuma jogada que você olha e fala: cara, quase que o São Paulo fez o gol aqui. É isso que é preocupante. Estamos em junho e o São Paulo ainda não tem um trabalho definido. O São Paulo ainda fala em lista de dispensa, fala em contratação, ainda fala em montar o time. Há quanto tempo eles já sabiam que o Cuca seria o treinador? Por que não está montando esse time do Cuca desde então? Há quanto tempo o Cuca assumiu e a gente ainda não viu o trabalho dele efetivamente? A gente sabe que demora o trabalho do Cuca, que é um trabalho de longo prazo, e eu até acredito que o Cuca seja o cara que é capaz de levar o São Paulo além. Mas até o momento a gente ainda não viu nada e está demorando. E eu não sei por que está demorando. Se está demorando porque o Cuca ainda não encontrou o time ideal dele, ou se porque o planejamento do São Paulo para entregar esse time para o Cuca é muito ruim. Para mim, a segunda opção parece muito mais plausível, porque o elenco não é ruim. O elenco do São Paulo não é ruim. A gente coloca o elenco do São Paulo entre os melhores elencos do Brasil. São jogadores de nome, são jogadores que a gente sabe da qualidade. Então por que não conseguem jogar?
Por que não conseguem entrar num esquema tático, num estilo de jogo? Por que o Cuca não consegue fazer isso com esse time? É o planejamento do São Paulo que está falho, de repente? Parece que sim. Por isso a troca de técnicos incessante no time há vários anos. Como eu falei em outros vídeos, hoje a gente cobra o Cuca e cobra esse elenco por um problema que não é só deles, mas sim de vários elencos anteriores e de vários trabalhos anteriores. Mas eles sabiam que teriam essa pressão. A pausa para a Copa América talvez seja importante. Talvez nessa pausa o São Paulo consiga ajeitar finalmente o time. Talvez, mas se não ajeitar, diga adeus ao ano de 2019, porque não vai buscar nada no Brasileiro. Nem vaga na Libertadores. Talvez nem vaga na Sul-Americana. E a verdade é que pausa para a Copa América, para lá ou para cá, o São Paulo fez a sua despedida da capital paulista hoje. E foi uma despedida para lá de melancólica. Aliás, a vida do torcedor são paulino já faz alguns anos é para lá de melancólica.